Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Glória a Deus nos altos céus e na terra paz aos homens. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Queridos irmãos e irmãs, é como se eu estivesse implantando mais uma comunidade. Essa é a parte, não é, que nós deveríamos atingir. E antes de chegar aqui, Carlos e eu e Carlos,
nós fomos até a bica. Não foi nem hoje nem para beber água. Foi justamente para conhecer. É uma oportunidade. E como é grande, não é? E foi interessante que a criança que correu, quando me viu, foi a criança que nos apresentou aos pais. E 4 casas já para celebrar a missa. Aqui. Meu padre chegou, as crianças acorrem, deixar aí vir as minhas criancinhas e 4 casas para celebrar a missa. Quer dizer, a comunidade de Madre Teresa de Calcutá, o território canônico é de ponta a ponta. É de lá, como é a casa daquele, o nome do Senhor que a gente celebra a festa, Ué, até aqui na Bica. Isso é o território canônico da comunidade de Santa Madre Teresa de Calcutá. E ainda esse ano eu quero celebrar lá na Bica. Não na água, mas no lado que tem. Lá que tem muito espaço. Tem muito espaço. Tem um espaço grande que dá uma festa maravilhosa. Maravilhosa. Eu encontrei 4 já tem. Foi à noite mesmo que eu fui agora. Já tem, viu? Já tem 4. Então a gente vai atingir. Tá certo? Cada recanto tem que ser evangelizado. Cada espaço tem que ser visitado. A gente não tem que ter mais medo, preguiça, temor. A gente tem que avançar. Para mostrar o poderio da Igreja Católica, não é isso. É muito pouco. Se for para se levantar e guerrear contra outras igrejas, assim chamadas, ou denominações, ou comunidades eclesiais, ou seja, não. Mas é para evangelizar e salvar as pessoas, salvar as vidas. Eu estou certo que onde nós entramos, cristãos católicos, nós transformamos. Não transformamos apenas as consciências e os corações, mas mudamos também os espaços geográficos, mudamos os espaços sociais, mudamos os espaços econômicos, mudamos os espaços políticos. E por isso, olhe um para os outros, que nós não somos pouca coisa. Não temos que nos inferiorizarmos ou darmos uma de dependente nesse sentido de coitadinho que não podemos fazer. Pelo contrário, nós somos dependentes de Deus. Temos o Espírito Santo e somos seguidores de Jesus Cristo. Temos Nossa Senhora como intercessora, a Santíssima, Bendita Virgem Maria. E temos aqui Santa Madre Teresa de Calcutá, que intercede, que cuida, que está junto de Deus, intercedendo por todas as famílias. As que se sentem tocadas, as que foram evangelizadas, anunciadas, comunicadas, visitadas, as que não foram, independentemente, são todas as famílias. As que são cristãs, católicas, as que não são, as que são espíritas, as que são, me desculpe o termo, macumbeiras, todas as famílias. Todos nós somos criados por Deus. Não há discriminação, não há preconceito. Discriminação não há para os que temem o Senhor, para os que se levantam, para os que louvam ao Senhor e bendizem ao Senhor. É o primeiro ponto. O segundo ponto é uma retrospectiva do mês que está terminando. 31 hoje, não é? E nós fizemos 9 festas. 9 festas fizemos nas comunidades, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Ou seja, evangelizamos. Tivemos 2 missões
na zona, todas duas, na zona rural, com a Fraternidade O Caminho e com a Comunidade de Vida e de Aliança, obra preciosa, pela ocasião ali do novenário de São Judas Tadeu. E ainda estamos, desde ontem, instalamos uma comunidade Santa Dulce dos Pobres, e hoje atingimos uma outra comunidade. Para dizer que esta é a dinâmica cotidiana. Haja vista, estamos no tempo comum. O tempo verde, o tempo da esperança, o tempo do dia a dia. Onde Jesus hoje claramente diz o motivo pelo qual ele veio. Quando os fariseus, dando uma de bonzinhos no Evangelho, querendo alertar Jesus, viram que Herodes estava furioso e queria pegar Jesus para matar. Jesus disse o quê aos fariseus? Mandando o recado para Herodes, vai dizer aquela raposa que eu curo hoje, amanhã e depois de amanhã. Sempre. Esse é o ministério de Jesus. Esse é o ministério chamado da vida pública de Jesus, que o próprio Lucas, o evangelista Lucas, já coloca no capítulo 4. Quando o Espírito Santo traz Jesus para a Galileia, e lá ele entra na sinagoga no dia de sábado e proclama a passagem do profeta Isaías, dizendo que o Espírito Santo está sobre mim, porque me ungiu para proclamar o ano da graça do Senhor, o ano da libertação, o jubileu, para expulsar demônio, para curar os coxos, libertar os cativos. Esse é o ministério de Jesus, cotidianamente. E nós temos que nos convencer disso. Vejam, o extraordinário Jesus realiza no ordinário. O ordinário de Jesus se faz no extraordinário cotidiano. Diante de uma pessoa que necessita, diante de uma pessoa que o acolhe, diante de uma pessoa que na sua liberdade o permite que a cura, a libertação, o milagre aconteça na sua vida. E Jesus realiza, porque ele veio para isso. É o seu ministério. As cidades que não acolheram, não receberam a graça. Tanto é que na sua cidade natal, ele não pode fazer mais. Foi a observação do evangelista, porque não encontrou lá homens, mulheres, pessoas de fé. Veja, enquanto mais nós temos fé no Senhor, ele realiza. E quanto mais o permitimos, ele faz, porque ele quer fazer. Haja vista, todos os santos unânimes proclamaram isso. O Senhor sempre tem para dar. O Senhor sempre quer dar. Mas sabiam? Faltam pessoas para pedir. E tem gente, não é, que sem saber o que falar, eu não vou chamar nem que é soberba, prepotente, autossuficiente, vaidosa, diz assim: eu não peço muito a Deus porque Deus tem muita coisa para fazer. Meu irmão, minha irmã, Deus não é igual a você não, limitado. Não é? Quer dizer, imperfeito, fraco. Deus não. Quer dizer, é uma incompreensão de Deus. Uma pessoa dessa está medindo Deus a partir da sua disponibilidade, a partir dos seus esforços, a partir do seu tamanho. E Deus jamais é comparável a qualquer homem, por mais forte e poderoso que seja aqui na terra. Imagina um homem muito forte, imagina um homem muito poderoso aqui na terra. Deus ele é incomparável a Deus. Deus é incomparável a ele. Por isso que o apóstolo Paulo, esses dias, está nos dizendo o que? Veja o que diz hoje: nenhuma criatura será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus,
nosso Senhor. E porque o apóstolo Paulo aqui coloca Cristo Jesus, vocês vão ver que ele começa com Jesus Cristo e aqui ele muda Cristo Jesus. Essa é uma razão teológica, cristológica, não é por acaso. Quando a gente lê, a gente passa despercebido. Quando ele coloca Jesus Cristo, ele está falando primeiro da encarnação enquanto homem, depois a sua unção, dizendo para o que ele veio fazer. Mas aqui ele já coloca que Jesus foi o ungido do Pai na eternidade e por isso que veio com poder e grande glória. E é preciso ser reconhecido na sua majestade, na sua onipotência. Ele é o nosso Altíssimo. E por isso, assim mesmo, nessa compreensão, nessa aceitação, é que nós nos arriscamos. É que nós saímos de nós mesmos, não apenas o mandato do Papa Francisco, mas do Evangelho. Sair de si e ao encontro do outro. Quem é fechado em si é pobre. Quem é fechado em si é pequeno. Quem é fechado em si é limitado. Quem é fechado em si definha. O egoísmo, o individualismo, nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para sair de nós mesmos. O outro sempre é a nossa riqueza. O outro sempre nos complementa. O outro sempre nos acrescenta. O outro sempre nos enriquece. Tudo fora isso é o que? É zelo próprio, não é? É proteção. É de quem, de fato, não tem consciência da sua vocação para que foi chamado. Por que eu estou fazendo essa homilia? Para dizer que o mês extraordinário das missões, que estamos nessa semana com a cruz e a bandeira, fomos batizados e enviados, mas para dizer que não é apenas um mês. Não é apenas um mês. A nossa missão, sobretudo aqui em Siriaém, para nós católicos, tem que ser o ano todo, todos os anos, o dia todo e todos os dias. A nossa missão, não temos que relaxar. Por isso que esse padre celebra todo dia, não é? Aí vem os comparativos com os outros padres. Não faça isso não. Cada realidade é uma realidade. Cada paróquia é uma paróquia, não é? Cada diocese é uma diocese. Cada pastor sabe como conduzir o seu rebanho. E Deus dá graça a cada um. Dá graça a cada um. E se nós não formos pastores responsáveis pelo nosso rebanho, se não pagarmos aqui, vamos pagar em outro lugar. E existe 3 lugares, não é? Ou você paga no inferno, ou paga no purgatório, ou começa aqui pagando. Porque no céu ninguém paga, né? Não é paga, é graça. É graça. Já é salvação, já é ganho. Mas é preciso essa consciência, a demanda. Não posso dormir em paz. Não posso dormir em paz. Vendo tantos, dezenas de centenas, centenas de milhares de católicos batizados, indiferente com a sua fé, com a sua igreja. E nós deveríamos bater no peito, minha culpa, minha tão grande culpa, por darmos voltas no próprio eixo, de estar nos enganando pastoralmente e na missão, dizendo que estamos evangelizando, estamos trabalhando, estamos em movimento o tempo todo. Quem está tapa no vento o tempo todo vai se cansar. Não é? A gente está em movimento o tempo todo, por isso que está cansado. Mas os resultados. É preciso também, na ação evangelizadora, a gente olhar para os resultados. E antes a gente tinha um argumento de dizer o importante, como era que a gente dizia, o importante não é a quantidade, mas a qualidade. Aí você passava 10 anos na comunidade com 10 pessoas. Epa! Vamos mudar esse discurso. O importante é a qualidade. E somente diante de milhares de pessoas na comunidade, somente esses 10 são os privilegiados, são os melhores? Não. A gente está argumentando a preguiça da gente.
A gente está argumentando a lei do menos esforço. Veja que a gente está se acomodando. Mas é preciso hoje adicionar a quantidade com a qualidade. A qualidade com a quantidade. Se eu tenho quantidade, mas essa quantidade não está sendo catequizada, também é um problema. Vai me gerar um problema, não é? Não é verdade? Não precisamos de multidões de massa alienada. Mas também não precisamos de uma pessoa só na comunidade se achando que é o capaz, que é o capacitado, que é o qualitativo. Não, a gente tem que unir as duas coisas hoje. O Senhor precisa de todos. Veja, o apóstolo Paulo vai dizer também que se fez de tudo para ganhar alguns. Mas a consciência dele que trabalhou, que fez de tudo. Se vem todos, melhor ainda, não é? Mas se tocou no coração de um, se tocou no coração de outro, não vou me angustiar, não vou me entristecer. Porque tem missionário assim, viu? Tem evangelizador assim, que sai 2 vezes, 3 vezes por mês. Não é por semana não, viu? Por mês. A pastoral da criança tem que sair por semana, né? Tem que sair, senão, não é? Mas nas outras comunidades, estou falando de missionários, e aqui adicionou, o líder da pastoral também é missionário, graças a Deus. Eu sempre faço assim nas paróquias. Só passei 2, essa é a minha segunda, né? Em 13 anos de padre. Tem padres que em 13 anos já passou por 6 paróquias. Eu tive a graça de só ter 2, não é? Não é porque eu sou bom não, viu? Mas é porque o bispo não quis me tirar. tá certo? Mas vejam, sai 3 vezes e não arruma nada. Não evangeliza. Ele mesmo vai se deixando influenciar a sua incapacidade e vai reclamando, vai se tornando reclamão, não é? Ah, padre, ninguém quer nada com a vida. Ah, padre, aqui só tem protestante, só tem indiferente. Mas eu saio, eu anuncio, eu prego o evangelho, eu faço a reunião, não é? Eu rezo o terço. Daqui a pouco tá botando a mão no cabelo, puxando o cabelo, se desesperando, porque não vê o resultado. A gente tem que se avaliar se de fato a gente está levando Jesus pela força do Espírito Santo ou a gente está se levando às casas e às pessoas, não é? Na evangelização, meus queridos irmãos e irmãs, a simpatia menos conta, viu? A criatividade humana que menos conta. Se eu não estiver cheio do Espírito Santo, as pessoas não vão sentir. Se eu não estiver cheio do Espírito Santo e mostrar Jesus, as pessoas não vão se convencer. Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo atua numa humanidade trabalhada. Numa humanidade trabalhada. Por isso que Nossa Senhora, ao anúncio do arcanjo Gabriel, disse o quê? Eis aqui a pobre do Senhor, a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Palavra, ficou cheia do Espírito Santo. Quando chegou na casa de sua prima, o que ela sentiu? A força do Espírito. Joãozinho sentiu a presença de Jesus. Veja, é isso. Quando eu sair de casa, eu tenho que invocar o Espírito Santo. Quer dizer, Espírito Santo, vem cá. Espírito Santo, vem aqui. Espírito Santo, vem comigo. Espírito Santo, me dá Jesus. Porque eu vou visitar fulano, cicrano, Petrânio. E quem eu não souber o nome, mas tu sabe. Então passa na frente. A gente não diz Maria passa na frente, né? Mas a gente tem que pedir também o Espírito Santo. A Jesus que chega primeiro. Ao santo intercedor. E a santa também que intercede. Veja, que está lá já cuidando diante de Deus, na glória de Deus. E o Santo Evangelho de hoje? Eu fiquei me perguntando.
Porque Jesus disse que Herodes era raposa. Raposa é aquela que é, não é, astuta, não é? É maliciosa. Fica na moita para dar o bote. Não tem coragem de mostrar a cara. Mas fica na moita para dar o bote. É a raposa. É ladrona, né? Também, não é? Veja, Herodes era este. Era um medroso. Era um medroso. Era um covarde. Mas era este, não é? É perverso na malignidade. Raposa é traiçoeira. Cuidado, tem muitas raposas, não é? Não tem? Tem. E é interessante que, não sei se vocês perceberam que ele coloca raposa e depois coloca pinto, galinha. Não é? E a raposa gosta de pinto e galinha. Não é? Não é isso? É. Marisa. É, claro. Novinha você que não sabe disso. Veja. Então, o que Jesus está dizendo? Que existe no mundo raposas. E ele é como uma galinha que reúne os pintainhos. Vamos estar seguros embaixo de suas asas. Não é? O pinto que não está embaixo das asas de Jesus, a raposa vem e come. E rouba. E rouba. Quais são as raposas? Olha, e aí você não vou dar nome, né? As raposas. Jesus deu nome, que é Herodes. Mas hoje tem muito mais Herodes, raposas, do que o tempo de Jesus. Que quer roubar, não é? Os pintainhos da Santa Igreja Católica, da nossa comunidade. A gente tem que mostrar Jesus. E ele não tem vergonha, viu? De dizer que é uma galinha, veja. Jesus que se compara com a galinha. Não é? A galinha aqui que protege. E a galinha, para proteger os seus pintainhos, pode vir um leão, ela avança. Ela não tem medo. Pode vir a raposa, ela avança. Pode vir um lobo, ela avança. Mesmo se vai morrer. Mas ela avança para proteger os pintainhos. Assim foi Jesus. Foi para Jerusalém. E termina o Evangelho dizendo: vocês me vereis pela última vez. E vão dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quando vai acontecer isso? Quando ele vai para ser morto. Quando ele vai entrar em Jerusalém definitivamente para dar a vida, para nos proteger das raposas, dando a sua vida por nós. Lembremos disso na nossa ação evangelizadora. E agradeçamos ao Senhor. Essa missa também é ação de graças por este mês de evangelização, por este mês de festa nas comunidades, que fez tão bem na nossa evangelização. Colocamos aqui e peçamos a todos os santos, em especial a Santa Matriz Calcutá, que eleve essa nossa oferta, a nossa ação de graça agradável a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.